Fala galera, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da física A, mecânica, agora com foco na dinâmica, né, pessoal? A gente já viu as três leis de Newton e agora a gente vai continuar falando de forças. E hoje nós temos como tópicos principais falar um pouquinho de massa, peso, força normal e força de tração. Tudo isso para hoje. Vamos lá, então. Veja, a primeira coisa que a gente tem que comentar aqui com vocês é o para que serve uma força? Justamente essa pergunta. Para que serve uma força? E a gente tem três principais respostas. A primeira dela é acelerar ou frear um corpo, que é o seguinte: você está com o corpo parado e você precisa dar movimento a esse corpo, o que você precisa fazer? Aplicar uma força. Você tem um corpo em movimento e precisa desacelerar ele, ou seja, frear ele, o que você precisa fazer? Você precisa aplicar uma força, tá bem? Outra coisa que a gente pode fazer com essa tal força é deformar um corpo. Aqui na nossa física, em termos de vestibular, essa parte aqui, ela é extremamente estudada quando a gente vai falar na próxima aula para vocês da lei de Hooke, sobre molas. Aí sim, essa parte aqui vem à tona e ela vai ser bem explorada. Mas até então a gente precisa saber o quê? Para que a gente consiga deformar um corpo, a gente precisa aplicar uma força nele. Por exemplo, puxa, eu bati com o meu carro no poste. Meu carro deformou? Sim, deformou. Por que ele deformou? Porque eu apliquei uma força no poste e o poste aplicou uma força no meu carro. Então, veja, para que haja deformação, eu tive força envolvida nesse processo. E outro detalhe aqui também é para conseguir equilibrar um corpo. Essa parte aqui a gente vai estudar muito lá na parte de equilíbrio de corpos extensos. Imagine a situação lá da gangorra, né, pessoal? Todo mundo já brincou na gangorra, onde você coloca uma criança de um lado. Se tiver só uma criança de um lado, o que vai acontecer? Essa gangorra vai descer. Puxa, agora eu vou colocar uma outra criança mais pesada do lado direito. O que vai acontecer? Ela vai subir. E se eu colocar duas crianças iguais, espaçadas por uma mesma distância até o ponto de giro? Aí essa gangorra vai ficar em equilíbrio. Então, veja, uma força ela pode ser utilizada para levar um corpo a ficar em equilíbrio. Essa é a ideia que a gente vai explorar mais lá para frente, lá para as aulas de número 19, 20. Mas também vamos estudar isso aqui, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar um pouquinho aqui, que vocês já viram até, mas vamos dar mais uma explorada, é a respeito das grandezas escalares e vetoriais. A grandeza escalar é aquela que fica bem definida quando é informada apenas no seu valor numérico. Por exemplo, a temperatura. Se eu falar aqui em Curitiba está 20 graus Celsius, você já vai entender perfeitamente o que está acontecendo. Ora, a temperatura de Curitiba é 20 graus Celsius. Ou, por exemplo, eu vou falar assim para você, desde que começou essa aula aqui, se passaram 3 minutos. Pronto, já foi o suficiente para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Desde que começou a aula, se passaram os 3 minutos. Joia, fechou? Mas o que muda? O que muda é que na grandeza vetorial, se eu informar para você somente o valor numérico, você não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, eu vou falar para você, olha, existe um determinado corpo e esse determinado corpo está com uma velocidade de 30 quilômetros por hora. Legal. E aí? Para onde está indo? Qual é a direção? Está na horizontal ou está na vertical o movimento desse corpo? Daí você tem que continuar informando. Por exemplo, está na horizontal. Na horizontal, ele está indo para a esquerda ou ele está indo para a direita? Ele está indo para a direita. Bom, agora eu sei o que está acontecendo. Eu tenho um corpo com 30 quilômetros por hora na horizontal indo para a direita. Aí sim você consegue assimilar exatamente o que está acontecendo. Quando você precisar de todas essas informações para assimilar o que está acontecendo, significa que a gente está falando uma grandeza vetorial. Tudo bem? Se você não precisar dessas informações todas, somente do valor numérico, você está falando uma grandeza escalar. Por exemplo, a massa. A massa, pessoal, é o que a gente vai estudar hoje. Mas eu não tenho como falar assim, puxa, hoje eu acordei com 80 quilogramas de massa. Só que 80 quilogramas, a parte dele está apontando para a esquerda, parte para baixo e o restante para a direita. Meu, isso não existe. Tua massa é 80 quilogramas e ela não aponta para lugar nenhum. Ou, por exemplo, o tempo. Nossa, desde que começou a aula se passaram 4 minutos apontando para a esquerda. Meu, não existe tempo apontando para a esquerda, tudo bem? Isso é coisa de louco. Então, veja, as grandezas que elas são bem definidas somente com o valor numérico são chamadas escalares. E veja, olha o detalhe aqui, pessoal, força
É uma grandeza que você precisa informar tudo sobre ela para você saber exatamente como ela está se comportando. Então, se eu falar força para você, puxa, temos uma força de 100 newtons aplicado, por exemplo, nessa bolinha aqui. Tá, essa força horizontal, vertical ou inclinada? É a primeira pergunta que você faz. Puxa, agora é vertical. Ah, então ela está aqui na vertical. Mas ela está apontada para cima ou para baixo? Ah, ela está apontada para cima. Ah, então está aqui. Agora você descobriu que essa força de 100 newtons está posicionada assim nessa bolinha. Então, presta atenção, pessoal. Massa é grandeza escalar. Força é grandeza vetorial. E dá uma olhada aqui, pessoal. A massa de um corpo, ela é uma grandeza escalar, ou seja, ela não vai mudar nunca. Lógico, puxa, professor, se eu emagrecer, minha massa não vai mudar? Claro que vai. Mas digamos assim, se eu pegar você hoje aqui na Terra e você tiver 80 quilogramas aqui na Terra e eu te levar, por exemplo, lá para a Lua, lá para Marte, para qualquer que seja o lugar, você sempre vai ter a mesma massa de 80 quilogramas. Por quê? Porque ela é uma propriedade sua, tá bem? Então a sua massa nunca muda. Claro, se você pode emagrecer, você pode alterar sua massa a longo prazo, sem sombra de dúvidas. Mas eu estou falando assim, ela não muda conforme a localização, tá bem? Então a massa não muda conforme a localização, ela é uma propriedade sua, uma propriedade do corpo, tá bem? E por que eu estou frisando nisso? Eu estou frisando nisso porque peso é algo que pode mudar conforme a localização. E outra coisa, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte, que a balança lá da farmácia, ela nunca mediu o seu peso. Por que ela nunca mediu o seu peso? Porque peso é uma força, tudo bem? Então lembre-se disso, peso é uma força. Se peso é uma força, a balança não mede força, a balança mede massa. Então, o que a balança lá da farmácia sempre mediu para você foi a sua massa, nunca mediu o seu peso, tá bem? O seu peso é uma força, você pode calcular o seu peso sem problema algum. Olha só, puxa, professor, eu sei que minha massa é de 100 quilogramas, 100 quilogramas. E eu sei que a gravidade da Terra é de aproximadamente 10, que é o G da Terra. 100 vezes 10, 1000. 1000 quilogramas? Não! Por quê? Porque peso é uma força e é medido em Newton. Lembra lá, pessoal, qualquer força é medida em Newton. Força elétrica, força magnética, força peso, força normal, força na mola, força do capeta. É tudo medido em Newton, tá bem, pessoal? Falou em força, é medido em newton. Então, uma pessoa que tem 100 quilogramas tem uma força-peso, por exemplo, de 1000 newtons. Puxa, uma pessoa que tem 70, pô, faz 70 vezes 100, você vai achar 700 newtons, não é difícil calcular a força-peso, é bem simples. Você sabe que a força é má, né, pessoal? Força igual a massa vezes aceleração. Isso aqui veio para você lá da segunda lei de Newton. Ah, então olha só, se eu estou falando da força-peso, eu estou falando da aceleração da gravidade. Então, o peso é igual a massa vezes gravidade. Então, presta atenção, pessoal. Se o peso ele é dependente, como você pode ver aqui, da gravidade, significa o quê? Que ele vai mudar conforme a localização. Por quê? Porque localizações diferentes, planetas e astros diferentes possuem gravidades diferentes. Então, o peso ele pode mudar sim conforme a localização. E eu digo mais. Antes de eu explorar um pouco mais o negócio da gravidade, só quero te informar uma coisa. O peso ele é sempre vertical e aponta para baixo, tá bem, pessoal? Então, sempre quando ele te pedir a posição da força-peso de um corpo, sempre vertical para baixo em sentido ao centro da Terra. Olha só, todos verticais para baixo em sentido ao centro da Terra. Todo mundo apontando para o centro da Terra. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um chão e um bloquinho aqui em cima, aonde que vai estar a força-peso desse bloquinho? Vai estar aqui, vertical para baixo. Puxa, e se eu colocar agora aqui, por exemplo, uma rampa? Meu senhor. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma rampa e meu bloquinho estiver aqui na rampa, como é que vai ser a força-peso? Sempre aqui, ó, vertical e para baixo. Tudo bem? Sempre vertical e para baixo. É uma regra isso aqui e sempre vai ser assim. Então, não inventa moda. Força-peso sempre vertical e para baixo. Só que é o seguinte, vamos voltar a falar da gravidade. A gravidade, ela pode variar dentro do próprio planeta Terra. Então, o teu peso, ele pode variar dentro do próprio planeta Terra. Só que, lógico, vai variar muito, muito pouco. Porque, olha só, ela varia conforme a latitude, né? E veja aqui, nessa tabela.
Se você estiver lá 90 graus na tua latitude, você vai chegar a uma gravidade de 9,83. Se você estiver no zero de latitude, aqui na linha do Equador, você vai estar a 9,78. Então, é uma variação aí, eu acho que chega a dar menos de 1%. Então, dentro do próprio planeta Terra, cuidado com as afirmações das suas questões de vestibular, né? A gravidade, ela pode variar dentro do próprio planeta Terra? Sim, ela pode. Ela vai variar muito? Não, não vai, vai variar pouco. Então, sempre muito atento a esses detalhes, pessoal. Que pode cair na sua prova e falando assim, ó, a gravidade dentro do planeta Terra, se eu tiver um corpo, por exemplo, lá na Venezuela e um corpo lá na Austrália, esse corpo vai possuir exatamente o mesmo peso? Não, não vai possuir exatamente o mesmo peso, não. Vai ser muito, muito próximo? Sim, vai ser muito, muito próximo. Então, cuidado com essas palavras aí, tá bem? E se eu trocar de astro, por exemplo, sair da Terra, do planeta Terra e for para a Lua, aí vai variar violentamente o peso. Porque dá uma olhada aqui, ó. O peso, a gente sabe que é multiplicação da massa pela gravidade, né? Lembre-se lá, uma pessoa que tem uma massa de 100 quilogramas, quando ela está na Terra, ela vai ter por só. A gravidade da Terra a gente aproxima por 10. A gente vê que não é 10 em lugar nenhum, mas a gente aproxima por 10. É aproximadamente 10 o peso dessa pessoa, a gravidade aqui da Terra, no caso. Então, o peso é 100, a gravidade é 10. A gente fez a continha e a gente já descobriu nossos 1000 newtons. Ali em cima, no outro slide. Tá, e agora se essa pessoa que estiver na Lua, por exemplo, olha aqui a gravidade na Lua, segundo a nossa tabela, 1,6. Como que eu calculo o peso dessa pessoa na Lua? Mesma coisa, massa vezes gravidade. Só que em vez do 10, a gente vai colocar 1,6. Por quê? Porque, horas, eu quero calcular o peso dessa pessoa na Lua, não mais no planeta Terra. E eu vou achar 160 newtons. Então, olha a diferença que deu, pessoal. De 1000 newtons, a gente foi para 160 newtons, é uma diferença absurda em relação ao peso. E a massa? A massa, pessoal, da pessoa, tanto na Terra quanto na Lua, dá uma olhada aqui, foi a mesma. O que variou? O que variou foi a gravidade da Terra em relação à gravidade da Lua. Ora, são astros diferentes, portanto, possuem gravidades diferentes, o que vai acarretar numa força-peso diferente, mas a massa sempre permanece a mesma. Então, por isso que quando você vê imagens do astronauta lá na Lua, você tem a impressão que aquele cara, ele mal e mal joga a perna e ele está conseguindo andar com uma facilidade gigante. E isso é verdade. Por que que isso é verdade? Uma pessoa de 100 quilogramas, aqui na Terra, está acostumada todos os dias levar passear um corpo com 1000 newtons de peso. Pô, o cara vai chegar lá na Lua, vai acordar com 160 newtons de peso. Vai ser muito mais fácil para ele se movimentar. Então, veja, de fato, a movimentação lá na Lua é muito mais simples, é muito mais fácil. Por quê? Porque com muito menos força você consegue mexer o teu corpo. Já, por exemplo, se você for para Júpiter, apesar de ser impossível você ir para Júpiter por diversas coisas que pode ser que lá mais para frente, em aulas de astronomia, a gente comente, mas supomos que você consiga isso. Veja, em Júpiter tem uma gravidade bem maior do que a da Terra, uma gravidade de mais ou menos umas 28 vezes, 28 não, de 2,8 vezes maior do que a da Terra. Então é um tanto quanto maior, quase 3 vezes, vamos supor 3 vezes quase a gravidade da Terra. Então, você que está acostumado a levar 1000 newtons todos os dias, supondo que você tenha os 5 quilogramas de massa, né? Quando você chegar lá em Júpiter, você vai ter que levar quase 3.000 newtons de massa a passear. Ou seja, vai ser muito difícil você conseguir levantar da tua cama em Júpiter, como se você tivesse 3 vezes a sua massa. Como se você tivesse 3 vezes a sua massa, mas você não vai ter. O que, que vai estar fazendo essa dificuldade aumentar na movimentação? Vai ser a gravidade local, tá bem? E cada planeta aqui, pessoal, tem a sua gravidade. E essa gravidade vai influenciar na força-peso de algum corpo qualquer nesse planeta. Obviamente, né, pessoal, ninguém precisa decorar gravidade nenhuma dessa tabela aqui, né? Isso aí não é necessário. O que é necessário você decorar e saber são essas duas equações aqui. Essas duas, sim, você tem que saber, tem que decorar. Já isso aqui não, tá legal? Agora vamos falar um pouquinho da nossa segunda força aqui, pessoal, que é a força peso, é a segunda força que a gente vai estudar na aula de hoje. Força peso não, força normal, me desculpe, pessoal. O Zoom tá me atrapalhando aqui, dando umas mensagens aqui, tá bem chatinho hoje de lidar com ele. Mas vamos lá.
O que que é força normal, pessoal? Força normal é uma força de interação entre superfícies. Ou seja, presta atenção nisso aqui. Para que eu tenha força normal, eu preciso ter contato entre dois corpos. Se eu tiver contato, eu tenho força normal, tudo bem? Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho esse bloco e esse bloco está em contato com essa superfície, como se fosse uma mesa ou até mesmo o chão. Já que há o contato, olha só, estou fazendo em vermelhinho para você ver onde é que está exatamente o contato. Já que eu tenho contato, eu tenho a força normal. Agora, supomos a seguinte situação, que eu venha nesse bloco aqui, coloque uma corda nele e puxe ele para cima e tire ele do chão. E ele fique assim, ó, a cordinha aqui e o meu bloquinho aqui. Ele fique suspenso. E agora, vou ter força normal? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu não tenho mais o contato de superfície. Agora o chão está aqui e veja, nesse intervalo aqui, eu não tenho mais contato de superfície. Se eu não tenho mais contato de superfície, eu não tenho mais força normal, tá bem? Então presta atenção sempre nesse fato aqui, contato. Se eu tenho contato de superfície, sim, eu tenho força normal. Se eu não tenho contato de superfície, eu não tenho força normal. É bem simples de saber se você tem ou se você não tem força normal no seu corpo, tá bem? É só olhar se você tem contato. Legal? Puxa, agora, professor, eu vi. Eu tenho contato de superfície, sim. Como que eu faço para localizar essa força normal? Aqui, pessoal, muitos candidatos erram, mas muitos mesmo. Por quê? Porque o pessoal tem em mente o seguinte, ó. Veja, a força normal, ela está sempre se opondo à força peso. Isso aqui muita gente usa em prova como regra e erra. E fala, ó, a força peso, ela é vertical e aponta para baixo. A força peso está aqui. E a força normal, ela está sempre se opondo a essa força peso. Então, ela está apontada para cima, vertical e apontada para cima. Nesse caso, isso é verdade. Está acontecendo isso mesmo. E eu vou te mostrar o porquê. Pelo seguinte, ó. Para você localizar a sua força normal, acha o contato de superfície e risca lá. Faz um risquinho sobre o seu contato de superfície, igual eu fiz aqui. Agora, vai lá no centro do seu corpo. Ah, o centro do corpo está mais ou menos aqui. Beleza. Vai mais ou menos lá no centro do seu corpo e faz uma força saindo desse corpo, fazendo 90 graus com a tua superfície de contato, tá bem? Então, eu vou fazer aqui uma força que está fazendo aqui 90 graus com a superfície de contato, saindo. Então, a força normal está aqui. Fácil assim de localizar ela, tá bem? Então, ela é sempre perpendicular ao contato das superfícies. Então, lembra, perpendicular é o nosso 90 graus. Sempre 90 graus e saindo fora aqui do corpo, tá legal? Beleza. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse caso. Porque, olha, nesse caso aqui da rampa, o que, que você percebe? Que a tua normal, ela não está se opondo totalmente à força-peso. A força-peso é aquela característica que eu já te falei, que ela é sempre vertical e apontada para baixo, tá bem? Ó, vertical e apontada para baixo, vertical e apontada para baixo, sempre. Só que a força normal, agora ela não está vertical e apontada para baixo, tudo bem? É uma porque ela não aponta para baixo, como a gente já viu aqui, só que agora ela não está vertical, ela está inclinada. E por que que essa força normal, nesse momento aqui, ela está inclinada? Dá uma olhada aqui, segue a nossa regra. Qual era a regra? Puxa, eu quero saber aonde está a força normal. Então, vamos lá. Superfície de contato entre as duas superfícies. Localizei e arrisquei ele em vermelho. Essa é a superfície de contato. Agora, eu vou fazer uma força perpendicular a essa linha. Veja, pessoal, se eu fizer a força assim, acompanhando, por exemplo, a força-peso, esse ângulo aqui, ele não vai ter 90 graus, ele vai ser um ângulo menor do que 90 graus. Para que seja um ângulo de 90 graus, olha só o ângulo de 90 graus aparecendo aqui, ela vai ter que ser mais ou menos como eu desenhei ela aqui, ou como o desenho aqui já te apresentava. Por quê? Porque ela tem que ser perpendicular à superfície de contato, tá bem? Vamos explorar um pouquinho mais isso aqui para não deixar confuso. Dá uma olhada aqui. Supomos nesse exemplo bizarro aqui, pessoal. Você tem um balão, tudo bem, uma bola, e essa bola ela tá ligada a um cabo e presa na parede. Ó. Eu prendi o cabo na parede e depois prendi o cabo aqui na bola. O que, que aconteceu? A bola se apoiou na minha parede. Beleza. Eu quero saber a força normal nesse caso aqui, num caso totalmente aleatório. Primeiro passo, o que, que eu faço?
Superfície de contato entre superfícies. Ah, tá aqui, ó. É mais ou menos aqui onde eu estou riscando que é a minha superfície de contato. É aqui que elas estão se encontrando, o contato dessas duas superfícies. Olha aqui. É aqui o contato das duas superfícies. Depois, o que eu faço? Faço uma força perpendicular à superfície de contato. Olha aqui, ó. Superfície de contato está aqui. Ah, eu fiz a força fazendo 90 graus com a superfície de contato. E aqui está a minha força normal. Então, veja, pessoal. A força normal, nesse caso aleatório aqui, ela te deu uma força na horizontal. Aqui, nesse caso aqui, ela te deu uma força na vertical. Nesse caso aqui, ela te deu uma força inclinada. Então, pessoal, a força normal, ela não tem um padrão único. Tipo, o peso, a gente viu, é vertical para baixo e acabou. Não tem discussão. Já a força normal, existe uma discussão bem grande. Por quê? Porque ela se interessa por onde está a superfície de contato. Ela fala o seguinte, me mostre a superfície de contato, faça uma força 90 graus a essa superfície de contato e eu estarei lá. É assim que a força normal age, tá legal? E lá vai ter alguns exercícios para vocês fazerem na listinha dessa aula referente à localização da força normal. Beleza, força de tração. Pessoal, força de tração, ela é bem fácil também de você entender aonde vai ter. Veja, para que você tenha algum tipo de força de tração, você vai precisar ter um cabo, um fio, uma corrente, uma corda, qualquer um desses elementos aqui, tudo bem, pessoal? São aqueles elementos aonde você aplica uma força em um determinado corpo, por exemplo, nesse caso aqui eu apliquei uma força no corpo B, mas eu quero transmitir esse movimento, ou seja, eu quero levar junto com o corpo B algum outro corpo qualquer, por exemplo, o A. Como que eu faço para fazer isso? Eu vou colocar aqui o quê? Eu posso colocar um cabo, eu posso colocar um fio, eu posso colocar uma corrente, eu posso colocar uma corda. Qualquer um desses elementos eu posso colocar aqui que eu vou conseguir puxar junto com o bloco B, tudo bem? Ou seja, eu vou conseguir puxar o bloco A com o bloco B, por quê? Porque eu coloquei algum desses elementos aqui que eu já grifei junto ao bloco B, tá legal? Então veja, só que tem um detalhe muito importante aqui, porque esses elementos aqui, tanto o cabo, o fio, a corrente e a corda, eles precisam necessariamente funcionar em tração. Não tem como você utilizar uma corda, por exemplo, em compressão. Puxa, eu vou colocar dois cabos aqui, ó. Dois blocos aqui conectados a essa corda. Aqui está o bloco A e aqui está o bloco B. Agora, por exemplo, eu quero movimentar o bloco A para a esquerda. Só que para fazer isso, eu vou tentar aplicar uma força aqui no bloco B, empurrando ele para a esquerda também. Vai movimentar o bloco A? Não vai. Só vai fazer o bloco B se aproximar mais do bloco A. O bloco A só vai se movimentar quando os dois entrarem em contato. Assim que os dois entrarem em contato, daí sim o A vai se movimentar. Ou seja, se eu estou tentando empurrar uma corda para dentro, ou seja, estou tentando comprimir essa corda, ela não tem efeito nenhum aqui para mim. Ela não funciona sob compressão. Ela só vai funcionar só sob tração. Por exemplo, aqui, ó. Ah, aqui eu estou puxando o bloco B para a direita e eu quero puxar o A para a direita. Ah, só que aqui você percebe que essa corda aqui, ela está tracionada, ela está tensionada. Aqui eu tenho tensão, aqui eu tenho tração na corda. Então, por isso que ela tem utilidade para mim. A mesma coisa nesse exemplo aqui, dessa rodana. Eu quero subir esse bloco aqui para cima. Ah, então eu fiz uma força, puxei esse cabo aqui. Essa força que eu puxei é uma tal chamada força de tração. E ela foi transmitida aqui para esse bloco. Então, eu estou conseguindo levantar esse bloco, por quê? Porque essa minha corda aqui está tracionando. Eu tenho tração, eu tenho tensão nessa corda aqui, tá bem? Então, pessoal, falou em força e tração? Olha lá, pessoal. Cabo, fio, corrente ou corda. Se eu tenho algum desses aí, eu tenho esse tipo de força, tá bem? E lá vai ter um exercício comentado e resolvido para vocês referente a esse tipo de elemento aqui. Como que são os exercícios desse elemento? Simples, segunda lei de Newton. É a segunda lei de Newton que resolve tudo isso aqui, tá bem?